E se um texto de quase 2000 anos de idade fosse, na verdade, um dos guias mais práticos e diretos para se viver com integridade hoje em dia? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar agora, mergulhando no livro de Tiago. Mas olha, não como uma escritura antiga e distante, e sim como um manual. Um manual surpreendentemente relevante para uma fé que funciona de verdade na vida real. Essa é a pergunta que Tiago joga na mesa, logo de cara. Ele vai direto ao ponto, sabe? Desafiando aquela ideia de uma crença que fica só no discurso, que não se transforma em atitude. É essa questão que vai dar o tom de toda a nossa análise. Então, aqui está o nosso roteiro. A gente vai passar por 5 áreas essenciais. Primeiro, como a fé encara as dificuldades. Depois, vamos investigar a ligação que é inseparável entre crer e fazer. Daí, a gente descobre o poder imenso das nossas palavras, aprende a diferenciar os 2 tipos de sabedoria que guiam a vida e, por fim, vemos as práticas que sustentam tudo isso. Tiago já começa onde a gente mais precisa de ajuda, nos momentos difíceis. E ele não vem com respostas fáceis, não. Pelo contrário, ele traz uma perspectiva totalmente diferente sobre o propósito das provações que a gente enfrenta. A primeira ideia que ele apresenta vai contra tudo que a gente pensa, né? Ter grande gozo no meio das provações parece até loucura. Mas o argumento de Tiago é que esses desafios não são obstáculos vazios. Na verdade, são oportunidades. São como o campo de treinamento, onde a fé é testada e a perseverança é construída. Tá, mas para que essa perseverança toda? Onde isso vai dar? No amadurecimento. Lá no capítulo 1, versículo 4, Tiago explica que esse processo de resistir às dificuldades vai nos moldando, nos tornando mais íntegros, mais fortes, desenvolvendo um caráter completo, sem faltar nada. Agora a gente vai para o coração da mensagem de Tiago. A ideia é simples. Se a fé é real, ela tem que aparecer em algum lugar. Ele argumenta que existe um vão muito perigoso entre aquilo que se diz acreditar e o que se faz na prática. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele não faz rodeios. Ele alerta contra o perigo de se enganar, de só consumir informação, de ouvir e não fazer nada. A verdadeira mudança acontece quando a palavra que se ouve vira uma ação concreta na vida. E para ilustrar isso, Tiago usa uma metáfora que é simplesmente genial. Ele compara o ouvinte que não pratica com alguém que se olha no espelho e, assim que vira as costas, já esqueceu o próprio rosto. É uma imagem muito forte, né? É assim que ele descreve uma fé que não leva à ação. É algo superficial, passageiro e, no fim das contas, inútil. O contraste aqui fica bem claro. De um lado está o ouvinte esquecido, que só dá uma olhadinha na verdade e vai embora. Do outro, o praticante, que olha com atenção, que continua naquilo e, como Tiago diz no versículo 25, encontra a felicidade na própria prática. E aqui está a frase mais famosa e talvez a mais poderosa de todo o livro. É a conclusão inevitável do argumento dele. Para Tiago, não tem discussão. Uma fé que não gera ação, que não muda o jeito de viver. Essa fé não está só doente, ela está morta. É uma afirmação tão categórica que ao longo da história gerou muito debate sobre como ela se encaixa com os escritos de outros, como o apóstolo Paulo, que focava muito na fé como caminho para a salvação. Tiago, por outro lado, está focado na evidência dessa fé. Muito bem. Agora Tiago muda o foco para uma ferramenta que todo mundo usa todos os dias, as palavras. E ele mostra como algo que parece tão pequeno pode ter um poder gigantesco, desproporcional, tanto para construir quanto para destruir. Ele começa com uma série de metáforas bem rápidas e impactantes. Primeiro, pensem num freio na boca de um cavalo. É só uma pecinha de metal, mas ela controla a força de um animal enorme. Ou então, imaginem um navio gigante no meio de uma tempestade. O que define o curso dele? Um pequeno leme lá atrás. De novo, a mesma ideia. Algo pequeno controlando algo imenso. E para fechar, a metáfora mais dramática de todas. Uma faísca. Uma faísca minúscula. Sozinha, ela parece inofensiva. Mas, nas condições certas, ela pode queimar uma floresta inteira. Essas 3 imagens preparam o terreno para a conclusão dele sobre a língua. E a conclusão de Tiago é chocante. E muito direta. Ele afirma que a língua é a coisa mais difícil de se controlar. O mal que não para quieto, cheio de veneno. O recado é claro. Ter controle sobre as palavras é um dos maiores desafios de uma vida íntegra. Certo. Se as nossas ações e palavras são tão importantes assim, o que deveria guiar tudo isso?
Tiago, então apresenta dois tipos de sabedoria que estão sempre disputando o controle da nossa vida, e cada uma leva resultados completamente diferentes. De um lado, a gente tem a sabedoria que ele chama de terrena, que, como está descrito lá no capítulo 3, nasce da inveja, do egoísmo, e o resultado disso é desordem, é confusão. Em total oposição está a sabedoria do alto, que é pura, pacífica, cheia de misericórdia e que produz coisas boas. A escolha do caminho aqui determina completamente o destino. E o que permite o acesso a essa sabedoria superior? A humildade. Tiago cita esse provérbio para mostrar que o orgulho nos fecha para a graça de Deus, enquanto a humildade é a chave. É ela que abre a porta para receber sabedoria e favor. Chegando na reta final, Tiago fala sobre as práticas que sustentam essa fé ativa. Porque não adianta só saber o que fazer, é preciso ter as ferramentas certas para perseverar. E ele foca na paciência e na oração como os verdadeiros motores de uma vida de fé. A analogia que Tiago usa aqui é perfeita, a do agricultor. A paciência do agricultor não é passiva, de braços cruzados. Ele trabalha, ele planta e depois ele espera. Mas espera ativamente, confiando no processo, nas estações, nas chuvas. É exatamente assim que Tiago nos encoraja a esperar, com uma confiança ativa de que o resultado virá. E para fechar, ele deixa uma das promessas mais fortes sobre a oração em toda a Bíblia. Tiago não fala da oração como um simples desejo jogado ao vento, mas como uma força real, poderosa e eficaz. É o recurso fundamental para quem busca viver essa fé que age no mundo. E assim a gente volta àquela pergunta do começo, mas agora com um novo olhar. Depois de explorar tudo isso, Tiago nos deixa com esse desafio final. A questão não é provar a fé para os outros, mas sim refletir sobre as evidências que a nossa própria vida apresenta. O que as atitudes, as palavras, as reações diante das dificuldades, o que tudo isso diz sobre aquilo em que realmente se acredita? É uma pergunta para se levar para a vida.